Vamos começar com oração. Pai, nos colocamos na presença do Senhor e lembramos da Tua palavra. Não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Que o Senhor venha tocar em nosso coração, venha ministrar. Nós já aprendemos que não adianta a força do nosso braço. Sabemos que a graça do Senhor em Cristo Jesus que nos salva. Sabemos que a graça do Senhor que nos doa o Teu próprio Espírito para habitar em nós, estar em nós e nos capacitar. E nós recebemos das Tuas mãos de amor, de graça e misericórdia as Tuas bênçãos, para que possamos viver para a glória do Senhor, para a glória de Jesus e darmos frutos para a honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os discípulos de Jesus criam que ele era o Messias logo de cara. Se você lembrar bem o que a Bíblia diz, eles haviam descido para a Judeia para ver João Batista. E lá André e João, ouvindo João Batista pregar, nesse sentido, discípulos de João Batista, viram o testemunho que João Batista deu de Jesus. João Batista falou para todos: olha, ele era a pessoa que eu estava falando. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na mesma hora, João e André seguiram Jesus, pernoitaram lá com Jesus, conversaram muito, e não sabemos bem o que conversaram, mas nós imaginamos. No dia seguinte, então André e João apresentaram Jesus para Pedro e Tiago. Eles apresentaram falando: ele é o Messias. Nós encontramos o Messias, aquele que está nas Escrituras, aquele que Moisés falou. Então eles apresentaram Jesus para Natanael, falando: olha, nós encontramos aquele que Moisés dá testemunho. Eu estou falando isso para dizer para vocês que lá na Judeia eles já criam que Jesus era o Messias. E aí eles foram então para a Galileia, e lá na Galileia, num determinado momento, Jesus os chamou para deixar as redes, deixar de pescar e tornar os discípulos, os apóstolos de Cristo, que eles se tornaram. O fato deles terem crido não quer dizer que eles tinham crido compreendendo bem o que eles estavam crendo, mas eles criam que ele era o Messias, mas o conceito estava incompleto, e Jesus não fez questão nenhuma de esclarecer logo. Às vezes as pessoas não vão aprender logo, elas não vão entender logo, elas precisavam andar com Jesus e ver os sinais, os milagres e os testemunhos, as coisas todas acontecendo, mas num dado momento Jesus ia esclarecer. E eu preciso dizer que ele esclareceu e não entrou na cabeça. Esclareceu. Só foi entrar na cabeça depois da ressurreição. Mas no determinado momento chegou a hora: eu vou esclarecer. Jesus morava num lugar muito bonito. Muito bonito. Jesus morava no norte de Israel, que é cheio de montanhas, que sobe e desce. E ele alugou uma casa ou comprou às margens da aldeia, da cidadezinha chamada Cafarnaum, bem às margens do mar da Galileia, que é esse lagão lindo, naquela parte bem bonita de Israel, e ele morava em Cafarnaum. Mas quando ele resolveu que ele esclarecer então este conceito do Messias, ele resolveu que ele ia esclarecer pela primeira vez em Cesareia de Filipe. Bom, isso é muito significativo. O Império Romano tinha templos por toda parte dos deuses e deusas gregos que haviam se tornado os deuses e deusas do Império Romano. Em alguns lugares, o centro de adoração não era só de um deus ou de uma deusa, era de vários. Quando o lugar era de adoração de vários, chamava-se panteão. Lá na cidade de Cesareia de Filipe tinha esse grande penhasco, essa grande rocha, esculpido na rocha muitos altares. Tinha lá uma estátua para Hermes, o pai do deus Pan. Tinha lá um lugar para colocar uma estátua de Eco, a esposa do deus Pan. E havia nesse penhasco
uma gruta pequena, uns 12 metros de comprimento, uns 3 de profundidade, uns 10, 12 de largura, e essa gruta era chamada a Porta do Inferno, porque quando o inverno ia chegando, os deuses e deusas, segundo eles criam, entravam pelas frestas da onde minavam um pouco de água no fundo ali da gruta, e eles entravam lá para uma região subterrânea da terra, e lá eles ficavam hibernando, e eles só saíam de lá no fim do inverno, quando a população fazia ritos de fertilidade, com muita promiscuidade também com os animais, quando eles criam então que os deuses e deusas saíam ali do inferno. Claro que esse conceito do inferno não é bíblico. Tem muitos conceitos de inferno que não é bíblico, tem muitos conceitos de Jesus que não são bíblicos. Eu mesmo confesso que uma vez fui fazer compra no Brás, porque era baratinho, estava um calorão, aquele monte de gente andando, eu segurando as sacolas, suando, eu disse, isso aqui está quente, parece um inferno, mas não era, era o Brás, num dia quente. O inferno na Bíblia é outra coisa. A Bíblia diz que eu e você e todas as pessoas, aliás, a Bíblia diz, um dos nomes de Deus é Pai dos Espíritos, porque Ele é Criador de todos os espíritos, quer sejam seres humanos ou anjos, quer sejam anjos que caíram, que agora são espíritos imundos, mas Ele é o Criador de todos os espíritos. A Bíblia deixa clara que nós continuaremos existindo em espírito, e depois da nossa morte nós temos endereço. Aqueles que creem em Jesus vão para o lugar chamado paraíso, e os que não creem em Jesus vão para um lugar chamado inferno. Então, o lugar dos mortos, o nome é Sheol, ou Hades em grego, que se subdivide em dois departamentos, ou 2 lugares. O lugar dos salvos, paraíso, é uma maravilha, e o lugar do inferno é um lugar de agonia. A Bíblia vai falar do inferno como um lugar pegando fogo. Possivelmente não é literal, Deus não vai ficar assando ninguém por toda a eternidade. Parece que não é isso que é a ideia. A ideia é descrever sofrimento, angústia de alma, porque agora eu sei que eu continuo vivendo fora de um corpo humano, que tem um Deus, que tem um Criador, eu não o conheço, eu estou separado dele, e todas as oportunidades que eu tive aqui na terra de encontrá-lo, de temê-lo, de conhecê-lo, eu deixei para lá, e agora eu estou separado dele, é portanto um lugar de agonia. O inferno, ele tem, segundo as Escrituras, poder sobre toda a humanidade, porque a humanidade está em pecado, ela está separada de Deus, e o rumo dela, naturalmente falando, é inferno. Separado de Deus por todo o tempo, esse é o destino de toda a humanidade, e ninguém na humanidade tem em si poder contra o inferno. Agora, o Jesus das Escrituras, o verdadeiro Messias, tal como ele é apresentado nas Escrituras, ele tem poder contra o inferno. Ele tem poder contra a morte, o pecado, o diabo. Ele tem poder sobre tudo, ele é o Senhor. E lá estavam os apóstolos crendo nesse Messias sem entender direito, mas sem entender direito não está bom. Nós temos que entender direito, nós temos que recebê-lo como Senhor e Salvador de nossa vida, e é para valer, porque Ele é o único que tem poder sobre a morte, o diabo, o pecado, sobre o inferno, sobre as portas do inferno, porque Ele tem poder sobre tudo. Lá estavam eles seguindo Jesus, sem entender muito direito as coisas, e Jesus resolveu que ia esclarecer, saindo ali do mar da Galileia, indo para Cesareia, 25 quilômetros, e sobe monte, e desce monte, e sobe monte, e lá Jesus chegou. Jesus andava muito, e Jesus subia e descia monte, porque a região era cheia de sobe e desce, mas quando não tinha que subir, porque tinha que subir, ele subia porque ele gostava de andar, ele gostava de subir monte.
E ele chegou em Cesareia de Filipe, e lá estava aquele rochedo, aquele penhasco, aquela gruta, a porta do inferno, com o conceito errado de inferno, com os discípulos, com o conceito também incompleto de Messias. E ele resolveu, agora chegou a hora de explicar. Mateus 16, verso 13. A partir desse momento, mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Mateus. Capítulo 16. Mateus 16, 13. Aonde quer que Jesus estivesse em Cesareia de Filipe, ele via o penhasco, ele via a gruta, ele via a porta do inferno. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Aqui já está um conceito errado. O Senhor havia falado que Elias voltaria não de maneira literal, seria João Batista, mas eles interpretaram de maneira literal. Se Elias pode voltar, qualquer um deles pode voltar. Jesus deve ser um dos profetas, vai ver que ele é Elias, vai ver que ele é Jeremias, vai ver que ele é João Batista. O mundo está cheio de conceitos errados sobre Jesus, de um Jesus que não existe segundo esses conceitos errados. Lá no hinduísmo gostam de falar que ele é um avatar e ele não é. Lá no islamismo gostam de falar que ele é um mero profeta de Alá, inferior a Muhammad, e ele não é isso. No espiritismo gostam de falar que ele é um espírito de luz. Ele até é a luz do mundo, mas não nesse conceito espírita de espírito de luz. Outros falam que ele era um revolucionário, que ele era um mestre moral inagualável, e ele era mesmo um mestre moral, de moralidade de maneira inagualável, mas não são estes conceitos existentes por aí, de um Jesus que não existe, que teria poder contra o inferno. Aliás, o diabo até gosta desses muitos conceitos, ele até proporciona, ele até influencia para que haja nas culturas os diferentes conceitos que não são bíblicos, porque é uma maneira de enganar as pessoas, ensinando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, um Jesus que não existe. O Jesus que existe é o Jesus da Bíblia. Nele tem plena eternidade, plena santidade, pleno poder. Por isso a morte, o pecado, o diabo não tem poder contra ele, nem o inferno. Quando Jesus perguntou o que dizem que o Filho do Homem é, já está implícito aí conhecimento de que ele era o Messias, porque isso é um título do Messias, e eles criam. Na mesma hora eles falaram: estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Verso 15, Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu não quero saber o que as religiões do mundo dizem, eu não quero saber o que os universitários, os professores estão falando na universidade, nem os sociólogos, nem os historiadores, nem o hinduísmo, nem o islamismo. Eu quero saber a opinião de vocês. Pedro disse: tu és o Cristo, falando em aramaico, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele deu a definição certa, mas estava incompleta na sua cabeça. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aqui tem um segredo das Escrituras. Por mais opinião que as pessoas tenham sobre Jesus, o que é que a Bíblia diz de Jesus? Porque o que a Bíblia diz de Jesus foi revelado pelo Senhor através dos profetas, e o que está revelado pelo Senhor através dos profetas foi revelado pelo próprio Senhor Jesus e posteriormente pelos apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo. Deus cumpriu as suas promessas de que enviaria o seu Filho, cumprindo mais ou menos umas 300 profecias para que nós soubéssemos quem Ele é.
Ele é um com o Pai, Ele é um com o Espírito Santo, Ele é eterno. Quando não havia nada, porque houve uma época que não havia nada, havia Deus. E Ele disse: haja luz, e houve luz. E a cada palavra que Ele falava, o poder do Trino Deus, inclusive Jesus, entrava em ação, e Ele colocou vida aqui no planeta Terra. O planeta Terra, num determinado momento, parece que já havia sido criado, e a Bíblia deixa bem claro que ele estava em trevas, ele estava sem forma e vazio, e aí o Senhor começa a falar, e Ele coloca a vida aqui. Por isso que os geólogos falam: a Terra existe há milhões de anos. Claro que ela existe. Ela existiu sem forma e vazia há milhões de anos. E num determinado momento Deus colocou vida e abundância de vida. E a palavra do Senhor diz que Jesus estava lá e Ele criou o mundo e o mundo não o conheceu. A palavra diz que Ele se tornaria homem, humilhando-se no tempo e no espaço, e que Ele nasceria de uma virgem, e que Ele morreria crucificado, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É este Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que a Bíblia fala que Ele é, que fez o que Ele fez, e porque nele tem plena santidade, eternidade e poder de Deus, o inferno, a morte, não tem poder contra Ele. Nada pode destruí-lo. Ele até de maneira voluntária tornou-se homem, aceitou ser menosprezado, zombado, e foi até a cruz pelos nossos pecados de maneira voluntária. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu a tomo de volta. Pedro respondeu certinho, ainda que não havia compreendido, porque ele imaginava que, sendo Jesus o Messias, Ele ia implantar aqui na terra um império à semelhança do império assírio, babilônico, romano, grego, ou o reino do rei Davi. Eles imaginavam mais ou menos assim, e não é isso que Jesus veio fazer. Aí o Senhor Jesus, ainda que não tenha esclarecido naquele momento ainda, passa a fazer declarações maravilhosas. Verso 18: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que contra a sua igreja, a morte, o mundo dos mortos, não teria nenhum poder, mas não teria nenhum poder, porque ela seria edificada nele. O Senhor Jesus disse: você é Pedro. Isso é muito significativo, porque quando apresentaram Jesus para Pedro lá na Judeia, na mesma hora Jesus mudou o nome de Pedro. Ele falou: o seu nome é Simão, mas a partir de agora eu vou te chamar Cefas, em aramaico. Quando o Novo Testamento foi escrito em grego, traduziram Cefas para Petros. Quando traduziram para português, deu Pedro, Pedrão. É a mesma palavra. Pedro, Petros, Cefas, é a mesma palavra. Significa pedra pequena. Você pega na mão, você pode jogar longe. Significa pedregulho. Que Jesus disse: Pedro, você é pedregulho, mas sobre esta rocha, outra palavra, sobre esta pedra, outra palavra na língua grega, significando uma montanha de pedra, significando um penhasco, significando algo muito grande e sólido, que é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sobre essa declaração de quem eu sou, sendo quem eu sou, a minha igreja em mim, edificada em mim,
o inferno não pode contra ela. Se o Senhor nos lavar com o seu sangue, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, e estando em Cristo, somos filhos de Deus, somos santos em Cristo Jesus, somos declarados justos, e a morte, o diabo e o pecado perdeu o poder contra nós. Não é porque somos poderosos em nós mesmos, até somos humanos, até temos dias de alegrias e de tristeza, até temos tribulação maior ou menor, até envelhecemos e ficamos debilitados, mas em Cristo somos eternos, a morte não tem poder contra nós. Jesus disse sobre essa grande rocha, que é quem Ele é: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificado em Cristo, cumprindo a profecia de Isaías 28, verso 16. Pastor Átila, Isaías 28, 16. Hoje eu vou dar uma colher de chá para vocês. Nós vamos ler o verso lá. Um dia histórico. Filma, tira foto. Porque eu gosto que crente abre a Bíblia e risca a Bíblia e decore a Bíblia. Eletronicamente tem seu valor, mas não substitui o papel. Mas hoje eu estou bonzinho. Isaías 28, 16. Por isso diz o soberano Senhor: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, provada, preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia nessa pedra, nesse alicerce, jamais será abalado. Que Jesus está dizendo: eu sou a pedra, de Isaías 28, 16. Claro que é linguagem figurada, porque Ele não é uma pedra, Ele é Deus, Ele é uma pessoa. E claro que a sua igreja não é edificada nele como se fosse um prédio, porque nós não somos tijolos, nós somos pessoas. Mas a Bíblia está dizendo que as pessoas que estão em Cristo, tendo Jesus como Senhor e Salvador, nele edificados, são eternos em Cristo, e as portas do inferno, da morte, não têm poder contra a igreja de Jesus. O que Jesus disse: Pedro, você é pedregulho, você é pequenino, você não pode nada, mas a minha igreja em mim, inclusive você, recebe vida eterna, e o inferno não tem poder contra nós, porque o inferno não tem poder contra Jesus. Mas eu tenho algo para dizer para você: o pedregulho está podendo. Em Cristo o pedregulho está podendo, você está podendo também. É isso que Jesus continuou falando. Verso 19: pedregulho, eu lhe darei as chaves do reino. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Oh, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Nós somos pedregulhos. Nós não nos salvamos, nós não temos poder contra a morte, o diabo, contra o pecado, mas em Cristo, redimidos por Ele, o pecado está perdoado, o inferno, a morte e o diabo perdem poder sobre nós. Agora em Cristo, os pedregulhos estão podendo. Pedregulho, você está em Cristo. O que você ligar aqui terá sido ligado, o que você desligar terá sido desligado. O pedregulho estava podendo. E eu vou explicar o que é isso, porque o pedregulho, ele, na verdade, ele estava em Cristo. Bom, para um pedregulho que estava podendo, o próximo verso, ele é um mistério, não é? Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Tudo bem que ele não esclareceu ainda. Tudo bem que ele está prestes a esclarecer.
Mas ele disse: por favor, não fale para ninguém que eu sou Messias. O pedregulho deve ter ficado meio enlouquecido, né? Primeiro, eu não sou nada, eu preciso de Jesus para ser salvo. Agora eu tenho Jesus, eu vou ser salvo. E agora o que eu ligar vai estar ligado, o que eu desligar vai estar desligado. Mas pedregulho, não me abre essa boca, não fala para ninguém. Pedregulho estava podendo, mas não estava podendo. Ele estava amarrado. O que o Senhor Jesus queria dizer era simples. Agora, pastor Átila, por favor, acende a luz aí, senão eu vou começar a adivinhar aqui as passagens, por favor. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Na verdade, ele não podia falar ainda, porque ele não tinha entendido. Presta bem atenção. Não tem valor nenhum. Falar que Jesus é um espírito de luz não vai resolver nada. Esse Jesus aí não existe, esse Jesus que não existe, não tem poder sobre a morte. Não adianta falar que ele é um bom mestre, porque ele é muito mais do que bom mestre. Ele é o autor da vida. Esse Jesus bom mestre, que talvez foi revolucionário, não existe e não tem poder contra o inferno. Não adianta falar que ele é um mero profeta de Alá, ele não existe assim, e esse Jesus que não existe não tem poder sobre o inferno. Também não adianta falar que ele veio aqui fazer governo político, que ele não veio aqui fazer governo político, ainda que os governos políticos existem debaixo da soberania de Deus, até como instrumentos de Deus. E a Bíblia nos ensina a respeitar as autoridades e orar pelas autoridades, mas não é isso que Jesus veio fazer. Como o conceito não estava entendido à luz da Bíblia, Jesus disse: fecha a boca, pedregulho, por favor. Para falar abobrinha de um Jesus que não existe, você não me abre essa boca. Aí o Senhor começou a ensinar. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos profetas da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Verso 22, Pedro, chamando à parte, repreendeu, dizendo: nunca, Senhor, isso te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Sabe de onde vêm os muitos conceitos de Jesus que não existe? De Satanás. Sabe quem gosta desses conceitos de Jesus que não existe? Satanás. Ele gosta de falar que ele é um mero profeta, ou só um espírito mais iluminado do que os outros, ou um mero revolucionário, um mero mestre, porque esse Jesus aí, esse mero Jesus não existe e não tem poder, e o diabo gosta. O Jesus que tem poder contra o diabo, a morte e o pecado é o Jesus das Escrituras. Jesus falou: Pedro, não me abre essa boca para pregar esse evangelho de um Jesus que não está na Bíblia, de um Messias que não está na Bíblia, de um Messias que não existe, um conceito todo errado. Por favor, não me abre essa boca, fica com a boca fechada. Quando finalmente você souber quem eu sou, você terá na sua boca, nas suas mãos, a chave do reino. Aquilo que você ligar terá sido ligado, aquilo que você desligar terá sido desligado. Mas até lá, fecha essa boca, porque você tem a chave em mim, mas nem entendeu, nem pode falar, nem pode usá-la. Você não tem condição de começar nada. E a palavra do Senhor diz que eles continuaram boiando. E o Senhor explicou de novo, eles continuaram boiando. E o Senhor explicou de novo, e eles continuaram boiando. Era difícil, né, irmão?
Era difícil, eu não estou condenando os apóstolos. Se eu tivesse um amigo que parecia que era um Elias, que falasse que ia morrer e ressuscitar, você ia crer? Você ia crer que ele ia ressuscitar algum dia, lá no futuro. Na última noite, no cenáculo, ele falou várias vezes, eles não entenderam. Aí quando ele ressuscitou, aí ele repreendeu a incredulidade e passou a fazer a revisão bíblica de novo várias vezes durante 40 dias. No último dia, antes de subir aos céus em Betânia, ele fez a última revisão. Lucas 24, verso 46. Lucas 24, verso 46. O contexto diz que Jesus fez um passeio pelas Escrituras, nos profetas, nos Salmos e na lei de Moisés, para que eles vissem nas Escrituras, Lucas 24, 46. Lucas 24, 46, para que eles vissem nas Escrituras, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Você viu a diferença? A diferença é que o pedregulho estava podendo em Mateus 16, mas não podia abrir a boca. Agora o pedregulho estava podendo e era para abrir a boca para todas as nações, porque agora ele tinha compreendido o Messias das Escrituras. O Messias das Escrituras é Emmanuel, Deus conosco. O Messias das Escrituras é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Messias das Escrituras é o Messias do Salmo 22. Meu Pai, por que me desamparaste? Estão me zombando. Eu já perdi as forças. Eu estou com sede, me deram vinagre. Sortearam as minhas roupas. Eu perdi a força. Meu Pai, por que me desamparastes? Este é o Messias das Escrituras. É o Messias de Isaías 53, que morreria pelos nossos pecados, não tendo culpa nenhuma, não tendo pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Messias das Escrituras, que não entrava na cabeça dos pedregulhos, mas agora eles viram que ele morreu, ressuscitou, viram várias vezes, Jesus ensinou várias vezes. Em Lucas 24, antes de subir aos céus, fez a revisão bíblica e disse: agora pedregulho e pedregulhos, agora sim vocês vão falar que eu sou o Messias. Vocês vão falar que o Messias das Escrituras tinha que sofrer, morrer, ser crucificado, mas ressuscitaria no terceiro dia, que ele está vivo e ele tem poder. Ele tem poder contra a morte, o diabo e o pecado, e quem estiver nele, alicerçado nele, as portas do inferno não prevalecem, porque nada prevalece contra Jesus. Só tem uma coisa que destrói crente: quando o crente é imprudente, cai em pecado. Mas se ele não ficar com brincadeirinha de pecado, destrói. Cair em pecado, perde o nome, a reputação, é uma complicação. Mas em princípio o pecado não tem poder, a menos que ele queira pecar. A morte não tem poder e os demônios não têm poder, porque nós estamos em Cristo Jesus. Agora o pedregulho estava podendo, estava podendo e estava autorizado.
Pedregulho, a partir deste momento, daqui a pouquinho eu subo aos céus, você fica esperando derramamento de poder, mas você está autorizado para abrir essa boca e pregar Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, com poder e autoridade, como João Batista. Pedregulho, você está autorizado. A partir desse momento prega, a partir desse momento anuncia, vive o Evangelho. Você está autorizado, agora você pode. E o que você ligar terá sido ligado, e o que você desligar terá sido desligado. E o pedregulho começou a trabalhar. Atos 2, foram cheios do Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. Atos 3, o pedregulho foi orar no templo, viu um paralítico e falou assim: eu não tenho prata nem ouro, levanta e anda. E o paralítico foi curado. Atos 4, o pedregulho foi preso. Levaram Pedro e João diante do Sinédrio, 71 homens poderosos. Bastava uma ordem deles, eles seriam mortos. 71 homens poderosos que, se os expulsassem da sinagoga, eles não iam conseguir nem comprar, nem vender, iam morrer de fome. Agora lá está o pedregulho. Pedregulho, que você ligar terá sido ligado, que você desligar terá sido desligado. O pedregulho falou: deixa comigo, agora eu entendi. Finalmente, cabeça dura, agora eu entendi. O pedregulho está cheio de Deus. Atos 4, verso 10. Se puder mudar aí, muito obrigado. Você pode olhar ali no quadro, na tela. Atos 4, verso 10, o pedregulho está pregando para o Sinédrio. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Filho de Deus, o Nazareno desprezado, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Agora está o pedregulho pregando o Evangelho. O que ele ligasse em Cristo estaria ligado nas regiões celestiais. O que ele não conseguisse ligar em Cristo estava desligado das regiões celestiais, porque só quem está edificado no Messias tem essa proteção total, e as portas do inferno não prevalecem. O pedregulho estava pregando. Lembra lá que em Mateus 16, o senhor não pode morrer. Aqui em Atos 4, olha, ele é o Jesus das Escrituras. Vocês o mataram, vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou, e este vivo Jesus curou esse paralítico. Verso 11, ele estudou Bíblia com Jesus. Este Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Agora está citando o Salmo 118. Quem não receber o alicerce, que é Jesus, o único que tem poder sobre a morte, o diabo e o pecado, não pode se livrar desse destino eterno de separação de Deus. Essa pedra que vocês rejeitaram se tornou a pedra angular. Agora está citando Isaías 28, 16. Essa é a pedra fundamental. Quem estiver edificado sobre a pedra fundamento, que é Jesus, tem vida eterna, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Diante do Sinédrio, tendo pregado Jesus que morreu e ressuscitou, verso 12, ele disse: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Sabe, o Jesus que existe, o único Jesus que existe, é o Jesus revelado pelo Pai nas Escrituras, revelado na sua encarnação, ensinado pelos apóstolos. Nele tem pleno poder, santidade e eternidade. As portas do inferno não prevalecem contra ele. E quem estiver nele, porque está nele, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo, porque nós estamos nele. Não há salvação em nenhum outro, só nesse Jesus. Há conceitos diferentes de Jesus que não resolvem nada.
Se for pregar Jesus, que não é o Jesus da Bíblia, ele falaria a mesma coisa: não me abre essa boca. Ou você prega o Jesus da Bíblia, ou você não está pregando nada. Se você quiser poder e vitória contra a morte, o diabo e o pecado, só em Cristo Jesus, o Jesus das Escrituras, e ele tem que ser pregado em todos os povos, em todas as nações. Agora o pedregulho estava podendo, e o pedregulho estava autorizado, e o pedregulho estava pregando, e o pedregulho estava ligando em Cristo milhares de pessoas. E eles estavam sendo ligados nas regiões celestiais. E quem ele não ligou em Cristo ficou desligado. Eu sei que esse verso também é usado inúmeras vezes para dizer que nós temos poder e autoridade contra as obras das trevas. Claro que temos. E nós podemos usar esse verso? Claro que podemos. Como que podemos usar muitos outros. Mas nós só ligamos nas regiões celestiais quem entrar lá em Cristo Jesus. Ninguém estará na plenitude do reino de Deus, como filho e filha de Deus, com eternidade em Cristo, se não receber Jesus aqui na terra. Tem que receber Jesus como Senhor e Salvador, para ser recebido nas regiões celestiais. Quem estiver em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, está ligado na terra, está ligado no céu. Tem muitos conceitos errados e deturpados sobre Jesus em livros por aí afora, confundindo inúmeras pessoas. Há um grupo aí que gosta de se aparecer como crente, mas não são crentes. Eles falam que Jesus era um mero arcanjo que se tornou homem. Ele não era arcanjo, não, ele é o autor da vida. Esse arcanjo aí que morreu na estaca e não morreu na cruz, não salva ninguém. Jesus que salva é o Jesus que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Ou ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e é para valer. Ou nós somos os seus discípulos para carregar a cruz diariamente, negar a nós mesmos com a ajuda e o poder do Espírito Santo, ou nós não estamos edificados nele. Mas se nós estivermos, ele é o nosso Senhor e o Salvador, e a morte, o inferno, o pecado, o diabo, nada tem poder contra nós. Continuamos humanos, vamos envelhecer, vamos ficar meio cego, meio surdo, meio esquecido. Mas estamos em Cristo. Em Cristo temos vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E a gente pode confessar Jesus sempre. Uma das orações mais regulares que eu faço é declarando que ele é o meu Senhor e Salvador e convidando o Espírito Santo para me ajudar a vencer o pecado e ser uma testemunha viva e real de Jesus. Quem quer confessar Jesus aqui, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé. Convido você a falar para Deus. Você não está repetindo para eu ouvir. Convido vocês todos agora a confessar mais uma vez como Jesus é o Senhor e Salvador. Todo mundo concorda? Levanta a mão. Falando para Deus Pai, fecha os seus olhos. Pai amado, eu confirmo, Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e recebo esse perdão em Cristo, eternidade em Cristo. Pai amado, enche-me do Espírito Santo. Eu quero ser testemunha de Jesus com poder e autoridade. Eu quero pregar Jesus, Jesus, Jesus das Escrituras, aquele que morreu, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia e tem poder contra a morte, o diabo e o pecado. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. É Ele que me batiza com o Espírito Santo
Aleluia! Glória a Deus! Alicerçado em Cristo nós temos vida eterna, mas os pedregulhos estão podendo, aleluia. Os pedregulhos não são nada sem Cristo, mas em Cristo eles estão podendo. Em Cristo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. No nome de Jesus nós expeliremos demônios. No nome de Jesus nós imporemos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. No nome de Jesus, os pedregulhos estão podendo, aleluia. Pedregulho vai na frente do sinédrio e fala: vocês o mataram, mas ele está vivo. Não há salvação em nenhum outro, só nesse Jesus das Escrituras. As portas do inferno não prevalecem contra ele, nem contra a igreja dele que está nele. Os pedregulhos estão podendo, você está podendo, irmão, aleluia, glória a Deus. Quem quer ser esse evangelista de Jesus, levanta a mão aí, aleluia. Vai clamando, Senhor, enche-me de poder, eu quero pregar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas. Pai amado, nós somos pedregulhos. Na linguagem de Pedro, nós somos pedras vivas no templo de Deus. Na linguagem do Senhor, quando o Senhor conversava com Pedro, o Senhor o chamava pedregulho. Nós somos pedregulhos, mas nós estamos em Cristo. E nós recebemos poder e autoridade para pregar e anunciar Jesus. Nesta noite nós recebemos poder contra o pecado, libertação de pornografia, de língua grande, de dívida que não paga, de problema de caráter. Nós pedimos perdão, recebemos perdão e libertação. Nós somos pedregulhos que queremos sair desta igreja para pregar e anunciar Jesus com poder e autoridade, porque nós estamos em Cristo. Nós recebemos essa bênção do Senhor, aleluia, glória a Deus.